As crianças podem subir para essa classe? Segundo Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23. No versículo 8, 2 Samuel 23. Vamos no versículo 8. Esses são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josabé, Basefete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Ardimo, o esmita, que se apusera a 800 e os feriu de uma vez. Pule comigo para o versículo 18. 2 Samuel 23, aqui no versículo 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruiá, era chefe de 3. E esse alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, esses não eram os mais nobres dentre esses 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Banaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Gazel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, que desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a própria lança dele. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, filho que teve nome entre os 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Asael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Elana, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Eleze, e continua aqui com os nomes. Oremos, Senhor Deus nosso Pai, agradecemos pela sua palavra, agradecemos pelos homens e as mulheres, as pessoas que, através dos anos, têm te servido com fidelidade, têm sido usado por ti para ganhar almas, transformar vidas, às vezes usado para alcançar multidões, às vezes usado para alcançar um ou 2. Agradecemos pela nossa igreja e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecemos que nós podemos te servir, independente do que nós somos capazes ou pensamos que somos capazes de fazer. Nos ajude a ser fiéis, nos ajude a fazer a nossa parte para que o seu reino possa ser expandido, para que o seu nome possa ser glorificado. E que o Senhor possa guiar os meus pensamentos, que elas possam ser conforme o Senhor deseja, e as minhas palavras possam ser exatamente o que o Senhor quer, para ajudar e abençoar cada um de nós.
esteja conosco, seja glorificado através da sua palavra, através da sua mensagem, que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui nós vemos Davi está chegando ao fim da sua vida. Neste capítulo, ele, no versículo 8, ele menciona 37, começa a mencionar 37 homens poderosos que Deus usou e que foram fiéis a Davi e perseguiram ele fielmente, mas fizeram grandes proezas, fizeram coisas que muitas vezes nós não conseguimos nem imaginar completamente como é que eles conseguiriam fazer isso. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui hoje à noite necessariamente sobre cada um destes. Vemos aqui que um matou um leão, vemos outro tirando a lança da mão de um outro soldado e matando ele com a sua própria lança. Nesses mesmos homens nós vemos um que matou sozinho mais de 800 outros soldados. E nós vemos então homens que Deus usou para proteger, para abençoar, para ser uma bênção para Davi. E Davi, chegando ao fim da sua vida, ele está honrando, ele está reconhecendo, ele está falando a todos sobre aqueles que o têm ajudado, que têm estado ao seu lado, que têm ajudado ele durante as batalhas da sua vida. Claro, Davi foi um homem conforme o coração de Deus, como a Bíblia nos ensina, mas ao mesmo tempo um jovem que sabia tocar a harpa, mas também sabia lutar. Um homem que era bem equilibrado, um homem que era bem balanceado no que ele fazia no seu andar. Um rapaz que sabia tocar ali, antes de ser rei, tocava para o rei Saul, tocava boa música ali a fim de, naquela época, espantar os espíritos maus, como a Bíblia ensina ali. Mas ao mesmo tempo sabia e conseguia, já tinha matado um leão e um urso. Ainda como jovem, sabemos que no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi vai e mata Golias. Temos aqui um jovem que já tinha um coração, sim, de louvor, um coração sensível, um coração que sabia adorar, sabia as coisas lindas, mas ao mesmo tempo sabia lutar, sabia se defender, sabia batalhar antes até de batalhar contra Golias. Nós vemos então um jovem aqui, antes de se tornar famoso, antes de se tornar rei, um jovem que tinha qualidades, capacidades, confiança e principalmente o desejo de fazer o que era desejado por Deus. Quando ele chega ali para Golias, nós sabemos que ele não vai lutar com Golias por causa desejo de ser famoso. Ele batalha, ele mata Golias por causa do que Golias fala contra o seu Deus. Então nós vemos aqui que mesmo na sua batalha, mesmo na sua luta, no começo ali, continua a vida inteira, que o desejo sempre foi para a honra e glória de Deus, nunca foi para si próprio. Nós vemos ele como um jovem ali cuidando dos cordeiros do seu pai, e Samuel, claro, vem ali para escolher o próximo rei, e o seu pai, Jessé, não tinha confiança que ele seria o escolhido, então nem o chamou para casa. Os seus irmãos, um pouco mais velhos, um pouco mais, aparentemente mais fortes, mas o coração não era o correto. A aparência podia ser o que nós achamos que é um bom guerreiro, um bom soldado, um bom rei, mas o coração não era conforme o que Deus desejava. E nós vemos aqui Davi indo à sua vida, e ele vai à sua vida, e através da sua vida tem batalhas, tem dificuldades, tem oportunidades de, antes de se tornar rei, onde ele está fugindo,
do rei Saul, onde que 300 homens se ajuntam a ele, muitos desses também estão fugindo, muitos desses estão se escondendo, mas Davi os toma ali, Davi os junta e aqueles homens servem também fielmente a Davi. Ao decorrer da sua vida, alguns desses homens obviamente vão mudar, Davi se tornar rei, vai continuar a batalhar, ele vai continuar a sair para guerrear, e sempre o coração ainda para a honra e glória do seu Salvador, do seu Rei, do seu Deus. E ele aqui, no fim da sua vida, ele não começa a falar das suas próprias coisas, não começa a falar de tudo que ele tem feito, mas sim começa a falar sobre aquelas pessoas que têm o ajudado a alcançar e conquistar e fazer o que Deus tinha para a sua vida. A vida inteira de Davi, o reino inteiro de Davi tinha guerras, tinha dificuldades, tinha batalhas que ele tinha que lutar. Não foi uma vida fácil, não foi uma vida gostosa necessariamente, em muitas etapas. Seu próprio filho virando as costas e atacando, entrando, tentando tomar o reino dele. Um homem que tinha grandes capacidades, mas também sofreu grandes batalhas, grandes lutas, grandes perdas. E no fim da vida, reconhecendo aqui aquelas pessoas que o ajudaram a fazer essas coisas. Não precisa virar, mas em Daniel capítulo 11 nós vemos aos violadores da aliança, que eram lisonjas, perverteram, mas o povo que conheceu o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos valorosamente e fortalecei-vos. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No nosso dia nós não temos as mesmas batalhas que Davi tinha, nós não temos que sair, carregar uma espada ou uma flecha, não precisamos levar uma lança, não precisamos matar ninguém para defender a nossa pátria, pelo menos não no momento, mas Davi aqui a vida inteira dele fez isso, e os homens para o ajudar, claro, teve que fazer esse tipo de proeza, defendendo o rei, defendendo Davi, defendendo a sua nação. Mas nós todos, ainda, enquanto estamos na terra, nós sim ainda temos uma batalha. Nós estamos numa batalha que não vai cessar até a nossa morte. Nós estamos lutando contra Satanás, os seus hóspedes, e todos nós somos cristãos, independente da nossa posição, do nosso tipo, independente do que nós fazemos como carreira, nós todos estamos batalhando uma batalha espiritual. Satanás e os seus hóspedes estão contra nós, e nós, do lado de Cristo, estamos batalhando por Ele. E chegando ao fim da nossa vida, ou quando Cristo começar a falar sobre o que aconteceu durante a nossa geração, podemos dizer, e se ele fosse começar a nomear os seus homens poderosos, as suas mulheres que fizeram grandes coisas para Ele, será que nós nos encontraríamos nessa lista? Ou será que nós nem desejaríamos um dia estar nessa lista? Obviamente, para esses homens poderem seguir a Davi e ajudá-lo da forma que eles fizeram, não foi por acaso. Primeiro, eles precisavam determinar que eles iriam seguir a Davi. Nós, na nossa vida, podemos decidir, podemos caminhar nos nossos próprios caminhos, fazendo o que nós desejamos, cuidando sim da família como devemos, sim,
fazendo as nossas carreiras, tendo os recursos financeiros para providenciar e suprir as necessidades como devemos. Mas será que nós estamos determinados que nós vamos seguir a Cristo da mesma forma que estes homens determinaram que eles iam seguir a Davi? E Davi, como um rei humano, um rei sobre uma nação, ele teve certas pessoas que determinaram que iam literalmente dar sua vida, mesmo que a maior parte deles não precisavam morrer por Davi, mas estavam dispostos a morrer por Davi se fosse o caso. Nós podemos olhar na história e podemos ver aqueles 3 homens que simplesmente ouviram Davi falar sobre a água de Belém. E olhando ali para Belém, tinha os fariseus, tinha os filisteus ali, os soldados do exército oposto. E aqueles 3 homens, sem falar para Davi, descem ali e literalmente estão prontos para morrer, para simplesmente trazer um copo de água do seu. Um amor impressionante, uma determinação sem par, um desejo de não obedecer necessariamente, mas de agradar o seu rei. E nós, sim, nós desejamos obedecer e nós seguimos o que Deus nos fala dentro das suas escrituras e nós fazemos coisas como devemos fazer. Mas será que nós estamos simplesmente seguindo o básico? Ou será que nós podemos ou desejamos ser como esses homens que vamos muito mais além das ordens? Nós vamos muito a mais do que isto e estamos dispostos a fazer tudo o que for necessário para agradar. Não só obedecer, mas agradar o nosso Deus. Muitas vezes eu ouço a juventude, até adultos, às vezes, me questionando ou perguntando o que tem de errado com isso. Bem, falam sobre um padrão ou falam sobre qualquer coisa e o questionamento, a pergunta é sempre tentando ver o mínimo, podemos dizer, para obedecer o que Deus tem nos dado através da sua palavra, em vez de estar indo o oposto e buscando a fazer o máximo a agradá-lo, em vez de fazer o mínimo através da obediência. Ou sim, é claro, nós devemos e precisamos obedecer. E se nós vamos agradá-lo, se nós vamos obedecer aos seus mandamentos, às suas ordens, nós vamos obedecer os princípios que Ele tem colocado na sua palavra. Mas quando nós estamos dispostos a agradá-lo, nós vamos fazer muito mais do que simplesmente isso. Nós vamos estar procurando cada instante, cada oportunidade para fazer muito mais do que nós somos ordenados. E esses homens estavam dispostos a fazer exatamente isso. Ir além, dando a sua própria vida, se fosse necessário, para que Davi pudesse manter a posição de rei, para que Davi pudesse vencer cada batalha que ele entrasse. E nós aqui não batalhamos novamente da mesma forma, mas nós sim temos uma batalha e precisamos estar primeiro disposto a entrar nela, disposto a fazer o que o nosso Deus necessita. Mas se nós vamos ser um homem eficaz, uma mulher que aqui vai ser, podemos dizer, entre essa lista, nós vamos ter que ser pessoas que estamos dispostos a ir além de simplesmente seguir as ordens, mas de fazer tudo para agradá-lo, para sim ganhar almas, para sim ajudar as outras pessoas a crescerem em Cristo, e também, é claro, o nosso relacionamento sendo perto do nosso Deus. Davi aqui não simplesmente fala, alguém fez alguma coisa. Ele aqui sabe o nome de cada um, porque o relacionamento com aquelas pessoas eram íntimos, eram fortes, eram pertos. Davi não precisava que seu general pegasse uma lista e ele lesse. Ele, na sua cama de morte, ali podia chamar os homens, falar qual família que eles eram,
porque ao decorrer daqueles anos eles tinham trabalhado, tinham batalhado, tinham estado juntos e batalhando juntos aquele relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais perto um do outro. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora, na época do rei Davi, eles usavam a espada física. Nós usamos a espada espiritual. Na época de Davi, para ser um bom soldado, você precisava conhecer, manejar bem a sua espada. Se você não tinha a força para levantar a sua espada, se você não tinha a capacidade ou entendimento de como usar a espada, você rapidamente seria morto na batalha. Nós, é claro, no dia de hoje, nós temos uma ferramenta, uma arma, uma espada muito mais poderosa do que qualquer espada de metal ou de aço. Nós temos uma espada espiritual, a palavra de Deus, que é viva e sim é eficaz nas mãos de quem sabe usá-la. Se eu não conheço nada da palavra de Deus, se eu não conheço os princípios das Escrituras, se eu não conheço o que ela diz, simplesmente tendo isso na minha mão, não vai me ajudar nem um pouquinho. Eu tendo isso na minha mão e indo para alguém e tentando aconselhar, tentando ajudar, tentando edificar, eu pego e abro aqui para qualquer passagem. Aqui nós vemos em Salmo 76, conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém, essa é seu tabernáculo e a sua morada é em Sião. Como é que eu vou usar isso para ajudar qualquer pessoa? Não vou. Agora, se eu conheço as Escrituras, eu posso virar para a passagem que trata com aquele assunto. Ou, se eu tenho a memorizado, eu posso citar aquela verdade, aquele versículo para a pessoa. Mas para isso eu tenho que conhecer a minha ferramenta, a minha espada, o que Deus tem me dado para poder batalhar essa guerra espiritual. Agora, no tempo de Davi, nós vemos aqui esses homens eram bem úteis, né? Sabiam muito bem trabalhar com as ferramentas ou com a espada que eles tinham. Um homem sozinho matando 800 homens. Então, nós vemos isso em filmes, mas imagina você tentando pegar dois, sem saber usar a sua espada. Agora, esse homem tinha força, tinha que ter estamina não é a palavra certa, tinha que ter energia duradoura. Aqui correndo, não estava correndo uma maratona, né? Mas estava batalhando numa maratona, batalhando sozinho com 800 pessoas. Agora, vocês sabem que eu gosto de espadas, eu tenho várias espadas aqui em cima na minha casa, e pegando uma delas e segurando na mão, curto prazo, o seu braço rapidamente cansa. Não é uma coisa fácil, não era uma coisa onde qualquer pessoa podia fazer isso. E não somente o peso da espada, mas podendo o defender das outras espadas e podendo também usar a espada para matar as outras pessoas. Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa que aconteceu simplesmente porque ele amava Davi. Aconteceu porque ele estava preparado. E nós, para sermos homens fiéis a Deus e generais ou homens, mulheres usadas por Deus na batalha espiritual que nós temos no dia de hoje, não precisamos ser reconhecidos, não precisamos ter posição, não precisamos ser pastor, missionário, não precisamos de nada disso. Mas sim, precisamos saber usar a espada que Deus tem nos dado.
Nós olhamos no mundo de hoje e podemos ver multidões de pessoas que sim estão perdidas sem Cristo, estão perdidas indo para o inferno, mas também tem uma multidão de pessoas, até dentro da igreja, que estão passando por dificuldades, que estão passando por depressão, passando por outras coisas que nós, através das Escrituras, podemos ajudar essas pessoas, mas temos que estar primeiro dispostos a ajudar e também temos que conhecer como ajudar. A batalha espiritual é garantida, nós vamos estar batalhando o resto da nossa vida. Ou nós vamos ser inúteis e não vamos vencer, não vamos ajudar, não vamos ser soldados que Deus pode confiar para fazer grandes proezas para Ele. Ou nós vamos crescer espiritualmente e vamos aprender cada vez mais a ser úteis na batalha para vencer Satanás, não somente com os ataques pessoais, não somente com as tentações que vêm na minha vida, mas cada guerra precisa de um exército e cada soldado, para poder sair, ele precisa de pessoas que vai o treinar, que vai o preparar. E através, sim, de pastores, através, sim, de professores de escola dominical, mas não somente pessoas de posição ou cargos, mas Deus usa pessoas dentro da igreja que estão dispostas. Nós vemos lá em Tito as mulheres idosas, ou mais velhas, mais maduras, mais experientes, ensinando as mulheres mais novas. Nós vemos os homens mais maduros, mais experimentados, ensinando os jovens. Nós todos devemos desenvolver o nosso entendimento para que nós possamos estar não somente batalhando pessoalmente, mas preparando também a geração de soldados, preparando até os soldados do nosso lado, para que nós possamos ter a vitória contínua, consistente, a honra e glória do nosso Deus. Em Efésios, não precisa virar, capítulo 6, nós vemos tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma das ferramentas que nós precisamos conhecer, uma das armas que nós precisamos conhecer muito bem, primeiramente, é a palavra de Deus. Mas a segunda arma que nós precisamos saber utilizar é a arma da oração. A arma da oração. Nós, infelizmente, vivemos num dia onde nós temos acesso a muitas distrações. Não somente aqui no culto, mas no nosso dia a dia. Eu facilmente posso encontrar qualquer coisa para me tirar o foco do que eu posso estar fazendo para Deus. É sim fácil eu pegar a Bíblia e eu abri-la, lê-la, estudá-la, aprender nela. Mas nós vivemos uma sociedade onde temos a tendência ou o costume de ver coisas onde que a tela muda a cada 5 segundos e essa página não muda nada. E lendo aqui, ou olhando no Instagram, onde que eu mudo mais rápido de 5 segundos, né? Cada milésimo de segundo já é outra imagem que eu estou vendo geralmente. E nós temos deixado que essas distrações que Deus, ou que Satanás tem colocado no mundo, na nossa vida, não que muitos delas são pecaminosas por si próprios, mas quando ela toma muito do nosso tempo e faz com que nós não conhecemos as nossas armas, não conhecemos como usar a Escritura, não conhecemos as Escrituras para poder usá-las, e também não temos o tempo investido na oração, elas estão sim nos roubando a nossa capacidade de servir a Deus, estão roubando a nossa capacidade de vencer as nossas batalhas, e elas talvez não sendo pecaminosas por si própria, o mais que nós deixamos que ela domine e tome o nosso tempo, aí sim ela se torna um ídolo na nossa vida e sim se torna pecaminosa.
Mas nós temos tantas distrações disponíveis em nossas vidas, onde que nós podemos assistir um jogo, se nós gostamos de bola, nós podemos assistir um filme, podemos assistir um desenho, podemos assistir até documentários, podemos assistir um monte de coisas, clipes pequenos no YouTube, clipes no Facebook, Instagram, TikTok e sei lá o que mais. Investimos na palavra certa, nós gastamos num jogo de futebol, que é umas 2 horas, um filme também, umas 2 horas, se for na televisão aberta, não tem comercial, se não tem comercial, 1h30. E nós não temos problema nenhum de gastar 2 horas aqui. Eu assisto jogos de vez em quando, e sim, eu gasto aquelas 2 horas, não tenho problema com isso. Mas quando eu consigo gastar 2 horas em oração, consigo gastar 2 horas em assistir um jogo ou um filme, ou seja o que for, mas quando eu abro a minha Bíblia só tenho 2 minutos, 5 minutos, a minha prioridade está errada. Quando eu consigo conversar com um amigo por 20 minutos, 2 horas, no WhatsApp ou até pessoalmente, mas não consigo conversar com Deus por 5 minutos, 10 minutos, mas minha prioridade está. Infelizmente, nós podemos fazer pesquisas, e eles têm feito pesquisas, onde que eles perguntam para os crentes quanto tempo que eles gastam na leitura bíblica, ou quantos leem a Bíblia diariamente. Infelizmente, a porcentagem é baixa. O tempo que eles investem em oração, e até pergunto para pastores, e pelo menos os pastores, pela maior parte, leem a Bíblia diariamente e oram diariamente, mas a quantidade de tempo investido em oração geralmente é bem baixa. Eu adoro filhos, nos ligam, nós ligamos para eles e nós conversamos semanalmente. Conversamos com um, geralmente na quarta-feira, e outro é variado por causa das viagens dele, mas nós temos um tempo investido onde nós gastamos geralmente um filho por causa do horário, uma meia hora para 1 hora, o outro um pouco mais de tempo. Geralmente quando a gente conversa com ele, a gente estava conversando umas 2h30, 3 horas. Eu adoro conversar com meus filhos. Um tempo gostoso. Não, bem que eu não falo muito, né? É mais minha esposa, mais dos outros, né? Mas parte ali da conversa. Mas se eu tenho mais prazer em conversar com os meus filhos do que com Deus, minhas prioridades estão lá. Se eu consigo conversar com o Lee por meia hora, consigo conversar com o Davi, seja quanto tempo, consigo conversar com o Jeff, seja quanto tempo. Mas eu não consigo conversar com aquele que deu a sua vida para a minha vida. Deu a sua vida para que eu pudesse não somente não ir para o inferno, mas poder viver o resto da eternidade juntamente com Ele. Que tipo de servo, que tipo de soldado, que tipo de servo. Eu sei, através não somente dessa igreja, mas no passado, ensinando institutos e tentando ajudar pessoas no seu desenvolvimento cristão. A primeira vez que uma pessoa tenta começar a orar, eles têm uma dificuldade de orar por 2 minutos. Então, não tem nada de errado com isso, mas precisamos desenvolver, precisamos crescer. E ajudamos aquelas pessoas no começo, sim, 1 minuto, 2 minutos, e acaba a conversa, não tem mais o que falar para Deus, e eles encerram ali. Tentamos ensinar princípios, e na realidade a maior coisa que nós podemos fazer é a prática. Orar. Dou graças a Deus pelos homens do passado que têm feito grandes coisas por Deus. Eu posso olhar na vida deles e eles geralmente não divulgavam o que eles faziam, mas as pessoas observando a vida deles nos relatam mais ou menos os seus costumes, o seu andar com Deus de uma certa forma. Vivemos
homens que pregaram avivamento ao redor tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos, na Índia. Homens que, no mínimo, oravam 2 horas diárias, a maior parte deles 4, alguns 8 horas diariamente. Agora eu não faço isso, eu não tenho esse nível ainda. Mas se nós vamos encontrar o nosso Salvador um dia, irmãos, e nós vamos estar perante o trono de Deus, onde que não vamos responder pelos pecados para decidir se nós vamos para o inferno ou para o céu, graças a Deus. Mas sim, Deus ali, Jesus Cristo vai estar nos dando galardões pelo que nós temos feito por Ele. As 2 maiores ferramentas, as 2 maiores armas que nós temos disponíveis a nós: o poder da palavra de Deus, o poder da oração. Mas muitos crentes não conhecem como usar a Bíblia. Muitos crentes não têm 5 minutos de oração diária. Muitos crentes sim leem a Bíblia diariamente. E se nós vamos ler a Bíblia inteira no ano, nós vamos gastar mais ou menos uns 15 minutos, se não me engano, em leitura bíblica. Isso é bom começo. Muitos de nós oramos diariamente, mas novamente, para a maior parte, 15 minutos já é muito. Que nós possamos aumentar o nosso desejo de conhecer o nosso Deus. E mais que nós conhecemos o nosso Deus através da Bíblia, através da oração, o mais poderoso vai ser as nossas armas, para que nós possamos não somente conhecê-lo, mas serão dos seus homens, serão das suas mulheres, onde que nós estamos impactando o nosso mundo para a honra e glória de Deus. Naqueles homens que Deus tem usado para fazer avivamento através do tempo, alguns pregavam poderosamente, outros não pregavam muito, mas oravam poderosamente. Todos tinham oração. Deus usou alguns que não tinham algumas mulheres até, mas outras pessoas que iam adiante dos pregadores e entravam na cidade onde que ia ser a conferência ou o treinamento, orava e orava e orava até chegar o pastor e continuava a orar. E Deus muitas vezes trazia avivamento para aquele local. Aquele que estava orando nunca pregou, né? Um deles. Ele vai para o próximo local e prepara através da oração a próxima conferência. Assim, ele faz algumas coisas onde ele prepara o local também, mas a maior parte que ele está fazendo é preparando através da oração para que Deus pudesse mover quando viesse o homem que viria pregar. Novamente, nós não precisamos estar à frente pregando, mas o poder da oração nós todos podemos aprender a utilizar. Por mais que nós aprendemos o quão o nosso Deus é maravilhoso, o quanto que Ele quer que nós comunicamos com Ele, por mais que nós oramos e vemos Ele respondendo aquelas orações, mais que nós vamos ver o seu poder, mais que nós aprendemos a utilizar a oração, não somente para as nossas bênçãos, para as nossas vidas, mas principalmente através da intercessão para as outras pessoas, tanto os líderes, pastores, missionários, como sim os líderes políticos, aqueles que são perdidos. Mas o poder da oração é uma coisa que nós temos esquecido, temos não visto muito. Que nós possamos, primeiramente, desejar ser um homem e uma mulher, que como Davi no fim da vida dele, podia citar, esses são os meus 37 principais. Esses são aqueles que fizeram de tudo, deram de tudo. Podemos olhar e as proezas que eles fizeram.
Não que esse seja necessariamente o nosso desejo de ser reconhecido, mas sim que nós tenhamos o desejo de ser usado por Deus. Não para reconhecimento, mas para que Ele possa ser engrandecido, Ele possa ser louvado, Ele possa ser o que Ele precisa ser, tanto nas nossas vidas, como no nosso mundo. Senhor nosso Pai, agradecemos pela vida de Davi, um homem que sim teve as suas falhas, algumas falhas grandes, mas um homem que se preparou desde a juventude, um homem que sabia ser manso e sabia ser suave com a sua instrumentos musicais e também a sua poesia. Sabia usar a música para te louvar e te engrandecer, mas ao mesmo tempo sabia batalhar e defender as coisas que eram contra ti. Crescemos pelo coração perfeito e que nós possamos desejar também ter andar contigo, um coração para ti. E possamos ser uma vida balanceada, equilibrada, onde que nós sim sabemos fazer as coisas aqui na terra, sim sabemos cuidar das nossas famílias, sim sabemos trabalhar nas nossas carreiras, mas muito mais importante do que isso, que nós possamos saber batalhar espiritualmente e ter as defesas ou as vitórias pessoais contra a tentação, contra as coisas que querem nos destruir no nosso andar contigo. Mas que nós possamos ir além disso. Nós possamos aprender também a batalhar, a ter vitórias pelas outras pessoas, a ensinar as outras pessoas a ter vitórias. Que nós possamos aprender a usar a sua palavra, a usar a oração, para que o seu reino possa ser engrandecido. Sim, almas salvas, vidas transformadas, o seu nome glorificado, Satanás derrotado. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos todos ficar em pé hoje à noite, enquanto o piano toca. Se você quiser usar o altar está aberto.